Chegou uma das reportagens mais esperadas do dia no Cidade Alerta. O caso do bebê José Pedro. Olha, é um caso de cortar o coração, gente. Buscas estão acontecendo neste momento no hospital em que a criança foi levada. Deixa eu explicar para quem chegou agora. O garotinho nasceu de forma prematura, 4 meses e pouco. É muito pouco mesmo, né? É praticamente a metade da gestação. E aí foi levado às pressas para a maternidade, aconteceu o parto com a mãe ali e a criança é levada para a UTI. Depois vem a notícia para os pais, a notícia triste, o bebê morreu. E a família ainda tem que preparar o velório. E aí levam o bebê para o velório. Quando chegam no velório, começam a ouvir um choro. Olham e não tem nenhum bebê, só o João Pedro. Aí vão lá, é o João Pedro chorando, é o bebê que estava sendo velado. A imagem é muito forte, por isso nós não vamos mostrar, mas dá para ouvir. Onde fosse ele, pai? Olha, as pessoas não sabem se abraçam, se pegam, se correm para o hospital. Imagina como é que ficou a cabeça dessa mãe. Meu filho dado como morto, agora está aqui chorando. A polícia investiga o caso como homicídio, tá? O Pedrinho, como estava sendo chamado, foi dado como morto na maternidade. Ele nasceu prematuro, quase 5 meses, e no velório ele começou a chorar. A família do Pedrinho ficou desesperada quando ele começou a chorar no velório, leva a criança de volta para o hospital, só que ele entra no hospital e morre. Aí ele morreu. A pergunta que fica é a seguinte: se tivessem cuidado da criança ainda na maternidade, será que ela não estaria viva? Se tivessem cuidado dessa criança, deixado ela na incubadora, sorinho, aquela luz quentinha, o ambiente, a alimentação, como deve ser, será que a criança não teria sobrevivido? A reportagem completa está chegando. O Bernardo Armani preparou uma reportagem especial para a gente e eu deixo uma outra pergunta para você. Essa criança não foi exposta a um ambiente que ela não poderia ter contato? Ela foi para a rua, ela foi para um cemitério, ela foi depois embalada por pessoas, várias pessoas seguraram a criança. Não estou criticando as pessoas, muito pelo contrário, as pessoas tinham que fazer isso mesmo. Mas o que eu estou dizendo, essa criança deveria estar num ambiente seguro, por isso até criaram a incubadora, que é uma proteção como se fosse a barriga da mãe, para que a criança pudesse desenvolver. E a criança já estava enfrentando situações viva, dada como morta, mas ela estava viva. Pessoas se aproximando, pessoas respirando perto, pessoas falando, pessoas tocando. E a criança depois foi levada para o hospital e morreu. Quem vai conseguir responder essa pergunta? Ninguém. Se a criança tivesse recebido o atendimento correto, será que ela não estaria viva? Reportagem completa, inédita e comovente na tela do Cidade. A sepultura neste espaço de grama já estava aberta quando foi ouvido um choro. A família quase não acredita que o bebê está vivo. Muito forte, aguentou a noite todinha. Ele é prematuro de 5 meses. A parente segura a criança bem pertinho do corpo para aquecer o bebê. Ainda é tão forte. Para a equipe deste hospital, José Pedro havia nascido sem vida durante um parto prematuro, com apenas 5 meses de gestação. A causa da morte, a falta de oxigênio suficiente para o feto durante a gravidez. Ela teve o bebê praticamente só no leito, que não era um leito apropriado. Eles disseram que a criança nasceu sem vida, pegaram a criança, só colocaram no saco e levaram para o necrotério. O casal mora em uma pequena cidade do Amazonas que faz divisa com o Acre, onde fica a maternidade. O marido conta que a esposa chegou já em trabalho de parto, mas que desde o início não foi atendida com o cuidado que esperavam.
ela chamou nós para conversar numa salinha e disse que tinha duas sugestões. Ou a minha esposa esperar ser normal, mas não dando a certeza da criança coisa viva, ou então ela acelerar o processo, dando as pílulas para a minha esposa ter mais rápido. No caso, matar a criança, para a criança um aborto, né? O parto dentro do hospital foi no improviso, segundo a família. A minha esposa já esteve no leito mesmo, que eu fui chamar um enfermeiro lá. Ele disse, não, é assim mesmo e tal, isso aí é assim mesmo. Ela tem de sentir mais dor mesmo, que é para dilatar. Desde que quando eu voltei, a minha esposa já era quase ganhando. Não ganhou em pé, porque uma moça que estava dentro da sala, me ajudou ela, pôr ela na cama. Depois de ser declarado morto, o bebê passou 12 horas no necrotério, até ser levado pelo carro da funerária ao cemitério. Em meio a tanta tristeza, os parentes pediram para que o pequeno caixão fosse aberto uma última vez. E a emoção tomou conta de todos. E uma criança que aparentemente estava morta ia ser enterrada com vida, pois no momento do enterro o pai pediu para que abrisse o caixão e pudesse ver o seu filho pela última vez. No momento da abertura do caixão, constatou-se que a criança estava com vida. O delegado que lá estava colheu o depoimento da família, instaurou um inquérito policial e representou pela apreensão dos documentos e imagens da maternidade Bárbara Eliodoro, tendo em vista que poderia, estar sendo investigado aí se houve falha médica durante o procedimento de nascimento deste prematuro que veio a óbito essa madrugada. José Pedro estava prestes a ser sepultado com vida. A criança voltou para a maternidade no mesmo carro funerário que o levou ao cemitério. O atestado de óbito foi assinado por uma médica residente. A gente quer justiça, porque isso aí pode acontecer também. Se a gente não fizer justiça, pode acontecer com outras mães, né? E a gente não quer que isso aconteça. Colhemos informações de algumas testemunhas. O boletim informativo vai ser produzido e encaminhado para a delegacia para que haja uma apuração e responsabilizar realmente se alguém foi negligente ou não. A criança, ela nasceu de forma prematura e os procedimentos realizados até o momento não se pode se afirmar se houve ou não falha em relação ao procedimento da maternidade. Contudo, tem que ser feita uma apuração para realmente verificar essa situação concreta. É um praxe nosso ouvir todas as pessoas que de alguma maneira tiveram contato com essa criança e, como eu falei, a investigação está só iniciando. A gente está encaminhando agora também os prontuários com as requisições de perícia e tudo, que também são duas fases, né? Tem a questão se os protocolos foram cumpridos ou não, e depois a questão mesmo da causa-morte, em específico depois das 12 horas que essa criança acabou ficando no necrotério ali, dado como morte, e depois tendo ali a assistência toda quando veio a dar sinais de vida. O governo do Acre determinou o afastamento da equipe médica responsável pela constatação do óbito da criança e instalou uma investigação dos fatos. José Pedro chegou a ficar internado na UTI da maternidade. O estado de saúde era grave. E apesar de lutar pela vida, depois de quase 2 dias internado, o bebê não resistiu e morreu. A Polícia Civil agora quer saber se todos os protocolos foram seguidos pela equipe médica. Se os profissionais tentaram reanimar a criança, o que a família diz que não aconteceu. Dependendo do resultado da investigação, o caso pode ser tratado até como homicídio. Buscas estão sendo realizadas no hospital. Uma investigação para esclarecer por que a morte foi declarada se a criança estava viva e quem são os profissionais envolvidos na morte do bebê. Ainda é tão forte. Olha, esse é um tipo de erro que não pode acontecer, tá? Cabe a responsabilização de várias pessoas aí e cabe também, pergunto isso ao Guastelli,
uma ação indenizatória. Cabe ou não cabe? Sim, cabe aí uma indenização contra o hospital, não sei se o hospital é municipal ou público, mas contra o hospital e aí contra a fazenda. Então, realmente, tem que ser processado porque não dá para ficar nessa impunidade, né? E independente se é um hospital municipal, se é um hospital estadual, se é um hospital federal, se é um hospital particular, cabe uma ação indenizatória. E vou além. Ah, Agostinho, você está falando em dinheiro nessa hora? Que insensível. Não, vou falar de dinheiro que horas? Porque senão fica só um tapinha nas costas, fala assim, poxa, que pena, hein? Aconteceu alguma coisa e a família vai embora. A família vai ter a criança de volta? Não vai. Não vai. É só o choro e o luto. Então, a família merece. Se isso acontece em um país minimamente decente, se isso acontece numa França, se isso acontece nos Estados Unidos era de 5 a 10 milhões de dólares de indenização, no mínimo. Sim, exatamente. Correto? Não? Você conhece Correto, lá? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí uma outra questão, né? Porque a área penal, né, pode não dar nada. Né? Aí é uma investigação, a investigação não consegue prosseguir, mas na área civil, com certeza a indenização virá e é uma forma de reparar o dano, né, dessa família que perdeu precocemente, né, de uma forma errada a criança, o bebê. Mas o Brasil me deixa chateado com isso. Aí dá 20 mil reais, enrola... Cala a boca, né? Isso, é o famoso cala a boca. Daqui 5 anos, a família vai ficar com essa dor aí para sempre.